teve problemas com empresas de telefonia, internet, agências de viagem ou até o famoso serviço de couvert nos restaurantes? No último dia 7, entrou em vigor no estado de São Paulo a Lei do Couvert, em bares, restaurantes e lanchonetes. E para sabermos um pouco mais sobre os direitos do consumidor, o programa Tribuna Independente recebe hoje o advogado Arthur Rollo, especialista em direito do consumidor. O advogado diz que se trata de uma lei que já consta nas disposições do Código de Defesa do Consumidor. Sua aplicação dependerá muito da informação e da fiscalização dos órgãos competentes. O Tribuna Independente de hoje é exibido ao vivo para todo o Brasil, diretamente dos estúdios do Canal da Família, na cidade de São Paulo. E tem a apresentação do jornalista Sebastião Miziara. Olá, boa noite a todos. Tribuna Independente ao vivo, aqui de São Paulo, com Arthur Rollo, professor de Direito do Consumidor, especialista na análise e na interpretação do Código de Defesa do Consumidor. E eu tenho comigo aqui na banca para colaborar com as perguntas e análise dos debates o jornalista Renato Miranda, da Companhia de Notícias, e o advogado especializado em Direito Empresarial, João Marcelo. Professor Arthur Rollo, boa noite, prazer em tê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu, Sebastião Miziara, também a presença do Renato Miranda e do João Marcelo. Estamos aqui para esclarecer essa seleta audiência do programa Tribuna Independente. Doutor João Marcelo, satisfação em tê-lo aqui. A Rede Vida agradece a sua presença. Eu que agradeço a possibilidade de participar do programa e poder trazer um pouco mais do direito do consumidor à comunidade. O mais importante é que ela esteja ciente de todos os seus direitos e poder buscá-los junto aos seus fornecedores. Renato Miranda, prazer também tê-lo aqui na casa mais uma vez. Aliás, você já é da casa, não é? Muito obrigado, é um prazer participar mais uma vez do Tribuna, ao lado de uma bancada seleta de especialistas num tema que é palpitante, que é a questão da defesa do consumidor. E parabenizar, viu, Miziara? Esse tema é uma coisa que pega todo mundo que está em casa, todo o pessoal que está vendo o programa começar agora. Cada um de vocês tem um caso, eu tenho certeza, não escapa. É o que nós vamos debater aqui hoje no Tribuna, tá certo? Sem dúvida. Arthur, hoje eu ouvi do rádio, no carro, a Voz do Brasil. O setor judiciário, imediatamente, claro, um programa, uma colocação do tema dos direitos do consumidor. E a Justiça determinou a um dos bancos do país o pagamento da multa de R$30 mil por danos morais a uma pessoa que ficou retida na porta giratória. E o que aconteceu? Mesmo revistado por um policial militar, o gerente do banco e o guarda do banco, o guarda patrimonial, chamou de cara de vagabundo. Evidentemente, as ações correram normalmente, o que prova que a justiça crava forte quando ela é convocada. Agora, nem todos os brasileiros fazem valer o seu direito de cidadania. Poucos são os que reclamam. O que acontece? Na sua especialidade, você recebe reclamações de todos os tipos, atende clientes de vários segmentos sociais. A pergunta que eu te faço, o brasileiro está perdendo a vontade de se indignar ou a justiça é lenta e, portanto, as pessoas entendem que não devem mexer com isso? Bom, Miziara, a gente está falando para todo o Brasil, então é importante a gente deixar claro que aqui no estado de São Paulo os processos costumam demorar muito mais do que em outros lugares do Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, você recorre ao Poder Judiciário, você entra com uma ação na Justiça, dificilmente essa ação vai ser julgada em menos de 3 anos. Para o sujeito que entrou com a ação colocar o dinheiro no bolso, dificilmente ele vai levar menos de 4, 5 anos. Então, o que acontece? Isso, sem dúvida nenhuma, essa morosidade do Poder Judiciário é um desestímulo àquele que quer entrar com a ação judicial. Quando ele vai no escritório de um advogado, ou se for um advogado sério, a primeira coisa que vai dizer para ele é a seguinte: vai entrar com uma ação judicial, tem o risco de perder.
Ah, mas eu tenho documentos, eu estou muito bem documentado e etc. Toda ação judicial você corre o risco de perder. Aquele advogado que afirmar que ganha com certeza a sua causa, já tem que correr dele, porque nenhum advogado pode dar essa certeza. Então, quem ingressa no judiciário tem um risco. Além do risco, tem a demora. Então, peraí, eu vou pagar advogado, vou correr risco de perder e ainda o processo vai demorar, eu vou entrar com a ação para quê? Então, existe muito esse problema. Uma outra questão também, uma crítica que há que ser feita ao judiciário, principalmente do estado de São Paulo, porque isso a gente não vê em outros estados, é que juízes aqui do estado de São Paulo, com medo de enriquecer o consumidor, o que eles estão fazendo? Fixando indenizações irrisórias. Então, tem gente que tem um problema gigantesco com uma empresa de telefonia, fica 15 dias sem celular, por exemplo, aí a pessoa entra com uma ação de indenização, aí o juiz fixa lá R$1.000 de indenização. A pessoa teve um prejuízo, perdeu clientes nesse período, deixou de ganhar dinheiro nesse período e o juiz fala, não, vou fixar em R$1.000 para não estimular uma corrida ao judiciário em proveito de indenizações. Então, eu acho que esses dois problemas, o recurso ao Poder Judiciário, os riscos que isso envolve, o tempo que isso envolve e os valores de indenização que estão sendo fixados, sem dúvida nenhuma, são um grande desestímulos aos consumidores. Arthur, e o Judiciário tem conseguido isso? Ele tem conseguido retardar? Ele tem conseguido com que o consumidor busque cada vez menos o Judiciário? O que a gente tem visto, o que tem acontecido? A gente, aqui no Brasil, tem os juizados especiais. O que são os juizados especiais? São aqueles antigos juizados de pequenas causas. No começo, esses juizados, aliás, está na lei que um processo de juizado especial deveria terminar em 1 mês. Então, o que acontece? Os processos aqui no estado de São Paulo, senta com a ação hoje, eles estão marcando a audiência para o ano que vem, para metade do ano que vem. Então, isso é um problema. E aí, às vezes, tem juiz que força um exagerado acordo, porque não tem problema prestigiar o acordo, a conciliação é uma boa coisa. Mas tem juiz que força o acordo, constrange o consumidor na hora do acordo. Então, eu acho que, em grande parte, tem a ver, sim, com a postura do Poder Judiciário, e aí é uma crítica construtiva que eu faço ao Judiciário de São Paulo, porque com medo de banalizar indenizações, com medo de aumentar incentivar a corrida ao Judiciário para indenizações, o que eles estão fazendo? Estão fixando indenização. Eu já vi casos de indenização de R$100. Renato, a gente teve agora os juizados especiais nos aeroportos, eles ficaram falando, os juizados nos aeroportos são excelentes, etc. Estavam fazendo acordo com a empresa aérea por R$100. Aí chegou um momento que as empresas aéreas pura e simplesmente pararam de comparecer nos juizados especiais para fazer acordo, e aí virou tudo processo judicial, e agora a gente tem um volume muito grande de ações judiciais também por conta disso. Eu acho oportuno destacar também que a indenização por dano moral, muitas vezes fixada, nós aprendemos na faculdade, de que ela tem uma dupla função. A função não só de reparar, né, o consumidor lesado, como também de desestimular, né, o fornecedor a não cometer mais os ilícitos. Mas o que o judiciário vem conseguindo hoje é desestimular não as empresas a cometer os ilícitos ou estimular a cumprir o Código do Consumidor, mas desestimular, sim, o cidadão, o consumidor. Esse, sim, está sendo desestimulado. Afinal de contas, o molho acaba sendo muito mais caro que o peixe, né? Tribuna Independente ao vivo de São Paulo, e eu convido você, telespectador, a participar deste programa através do telefone, anote aí, 17, operadora, 33558432, ou rapidamente pelo tribunasp@redevida.com.br, no programa Arthur Rolo, professor de Direito do Consumidor, né, e acaba de lançar esse livro, está novinho, né? Apresentando pela primeira vez aqui na Rede Vida, publicação Atlas, Responsabilidade Civil e Práticas Abusivas nas Relações de Consumo. Este livro já está em todas as livrarias em São Paulo e ele é organizado para a tese de doutorado do professor Arthur Rolo. E como o Renatinho falou, nós acionamos as nossas redes sociais e já temos inúmeras perguntas aqui de telespectadores
Eu vou começar com uma do João Pignoni. Ele é vereador dos Democratas de Socorro, São Paulo. João, muito obrigado pela sua audiência. Ele gostaria que você, Arthur, dissesse quando o consumidor for lesado, a quem ele deve recorrer, e ele cita um tripé. Primeiro, ao vendedor de onde ele adquiriu o bem, reclamar através do PROCON ou registrar uma queixa através de boletim de ocorrência. Qual seria a melhor maneira de ser ressarcido? Bom, João, muito obrigado pela pergunta. Um abraço para a região de Socorro, uma região que eu gosto bastante. O que acontece? O primeiro caminho sempre é reclamar com o fornecedor. Quem que é o fornecedor? Por exemplo, você contratou um serviço, aquele que prestou o serviço para você. Se você comprou um produto, a loja que te vendeu esse produto. Então, o primeiro caminho é reclamar na loja, é reclamar com o prestador de serviço. Ah, não resolveu o problema. Não resolveu o problema, aí podemos pensar... O PROCON é uma reclamação administrativa. Se tem um PROCON, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem o PROCON estadual e os PROCONs municipais, né? Então, tendo um PROCON próximo, pode-se reclamar, sem dúvida nenhuma, no PROCON. E para aqueles casos em que a reclamação diretamente a empresa não resolve, a reclamação no PROCON não resolve, recorrer ao Poder Judiciário, lembrando o seguinte, que nesses conhecidos como juizados de pequenas causas, que hoje recebem a denominação de juizados especiais cíveis, você pode entrar com ações de até 20 salários mínimos, independentemente de advogado. Então, basta ir lá, documentado, obviamente, por exemplo, a nota fiscal de aquisição do produto ou o contrato de prestação de serviço. Com esses documentos, você vai até o fórum mais próximo de sua residência e aí vai narrar o seu problema para o funcionário da Justiça, que vai colocar no papel e isso vai virar um processo judicial. Sempre o primeiro caminho é tentar uma negociação com a empresa. Se não conseguiu uma resposta da empresa, porque até uma coisa que a gente estava falando agora há pouco no bastidor, porque tem empresa que pura e simplesmente não atendem. Depende do tipo de reclamação. Por exemplo, empresas de telefonia não costumam atender às reivindicações do consumidor. Então, às vezes você reclama no PROCON em relação a uma empresa de telefonia e não surte efeito. E é uma das grandes reclamações da população é a questão da telefonia. Além Justamente. do problema de você falar com máquina o tempo todo, né? Justamente. Então, telefonia, por exemplo, não vale a pena. Plano de saúde, geralmente não vale a pena recorrer ao PROCON. Bancos, geralmente não vale a pena recorrer ao PROCON. Por quê? Porque são empresas que já estão acostumadas, que têm um volume de reclamações grande e que não se inibem com as atitudes do PROCON. O PROCON só inibe essas empresas quando vai lá, como fez recentemente aí com um grande hipermercado, que vai lá e fecha por 24 horas. Mas em casos de consumidores isolados, isso não vai acontecer. O que o PROCON vai fazer é intermediar uma solução que, em relação às empresas grandes, o PROCON não costuma ter muito resultado. Então, se forem empresas pequenas, vale a pena recorrer sim ao PROCON. Se forem empresas maiores, na minha opinião, vale a pena recorrer ao judiciário. Arthur, eu disse que o brasileiro perde, às vezes, a capacidade de se indignar, mas a coragem eles não perdem, não. Viu? Não. Nós estamos aqui com 3 perguntas e todas elas acusando uma empresa Grupalha. A primeira é de Silvia Franco. Ela diz o seguinte: ela quer que você fale sobre as compras feitas nos sites de compras coletivas que estão cada vez mais criando problemas aos consumidores. Aí ela diz: eu mesmo sou vítima da Grupalha e da loja Fluente Celular. Comprei uma câmera digital no final de junho da Fluente Celular, via esse site de compras, o Grupalha, e até hoje não recebi. Mandou e-mails para a Grupalha, que respondeu dizendo que isso, a Silvia, tem que resolver direto com a Fluente Celular. Ela ligou várias vezes para a Fluente e só atende uma gravação. É a tal de falar com máquina, né? Que não leva a lugar nenhum. Nunca consegue falar com alguém lá para saber da câmera. E por e-mail eles respondem que a câmera está a caminho. Desde junho. Está a caminho, está em trânsito. No último e-mail falaram que receberá daqui 15 dias. Isso depois de terem prometido que eu receberia até 19 de setembro. Já deram a desculpa que foi problema na alfândega. Enfim, é uma série aqui de acusações que ela faz e, na verdade, a câmera não chegou. Então, ela quer saber
o que ela faz com essa Grupalha. Então vamos aqui colocar mais duas para você responder essa questão. A Luciana Bach Martinez, da cidade de Campo Limpo, Paulista, fez uma compra no dia 17 de agosto de uma oferta que recebeu do site de compras coletiva Grupalha, de um tablet de 10,2 polegadas, oferecido pela empresa Fluente Celular. O problema é que já se passaram 30 dias do prazo de entrega, né? Bem menos que o da Silvia. Tentou entrar em contato com ambas as empresas, Grupalha e Fluente Celular, e não obteve nenhuma resposta, nem por telefone, nem por e-mail e nem por saque. Gostaria de saber o que posso fazer para receber o meu produto ou o ressarcimento. E a Daniel Marques, de São Paulo... É da Grupalha também. Ele comprou... É da Grupalha Maria, viu? Ele comprou um home theater pelo site da Grupalha e Fluente Celular. A data prevista para a entrega do produto era até o dia 17/10. Esses dias atrás, né? Hoje. E não recebeu até agora, já mandamos vários e-mails, ligamos várias vezes, inclusive nas ligações a gente fica aguardando mais de 40 minutos de espera e no fim a ligação cai. Ele considera uma falta de respeito, e é mesmo, você tem toda a razão. Ele pede a gentileza que o doutor Arthur me esclareça o que devo fazer nessa situação. Está pensando em ir ao PROCON. Essa esperava a resposta hoje. A anterior, a Silvia Franco esperava a resposta 19 de setembro e a Carmen, a Luciana espera 2 meses, a Silvia há 6 meses. Grupalha e Fluente Celular. Bom, o que acontece? Uma coisa que a gente precisa deixar claro para os nossos telespectadores é que as compras de internet, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, ou seja, é uma época em que a internet não tinha a penetração que tem hoje, a gente estava até discutindo nos... Vamos aproveitar, acaba de chegar mais um aqui por e-mail, Grupal. Cristiano Nascimento. Também? Ele é de Brasília, Distrito Federal. Boa noite, parabéns pelo programa, obrigado a você, parabéns, obrigado pela audiência. Fiz uma compra de um tablet pelo site de compra coletiva. Não, esse é Groupon. Há mais de 90 dias e até agora não recebi. Paguei à vista. Houve mais de 14 mil vendas do mesmo produto através da empresa Fluent Story. E não estão entregando. Estão enrolando? O que posso fazer? Posso pedir que cumpram a compra e entregue o produto juntamente com danos morais via ação judicial? Cristiano, a sua pergunta terá resposta já aqui com o Arthur. Bom, então vamos lá. Questão da internet, né? Como eu estava dizendo, o Código de Defesa do Consumidor é de 90. Então, naquela época não tinha o volume de transações que hoje existem pela internet. Então, uma das questões que está sendo discutida em relação ao Código de Defesa do Consumidor é a atualização para melhor regular essas questões envolvendo compras pela internet, que hoje não dá para viver sem compras pela internet, então precisa ter uma melhor proteção. O que nós temos quando qualquer consumidor compra alguma coisa pela internet, ou melhor, compra alguma coisa fora da loja? Então, isso não vale só para a internet, vale para telefone, vale para reembolso postal. Toda vez que o consumidor ele compra alguma coisa fora da loja, ele tem o direito de arrependimento no prazo de 7 dias, previsto lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Arrependimento de 7 dias contado de quando? Contado a partir do efetivo recebimento do produto. Então, não recebi o produto em casa. Pode se arrepender da venda, não quero mais, quero meu dinheiro de volta. É possível fazer isso? É possível, isso vale para toda compra fora da loja. Então, quem compra fora da loja tem esta proteção do Código de Defesa do Consumidor de se arrepender. Preciso dar motivo, por que eu estou me arrependendo? Não precisa dar motivo nenhum. E outra, eles não podem cobrar despesa nenhuma. Mas e eles estão querendo me cobrar despesa de frete, despesa de correio? Não podem te cobrar despesa nenhuma, isso corre tudo pela empresa. Ponto. Hoje nós temos uma questão relativa às compras coletivas. É uma modalidade de compra pela internet diferenciada. Por que é diferenciada?
Porque uma coisa é aquela compra que você faz pela internet, que você compra e eles te prometem entregar no dia seguinte, dali 2 dias. No caso da compra coletiva, eles precisam fechar um número de vendas para garantir aquele preço que eles anunciaram. Então, por exemplo, eles têm que vender para 100 consumidores para conseguir garantir aquele valor anunciado. Então, enquanto eles não venderem para 100 consumidores, você não vai receber o seu produto. Então, a primeira coisa em relação ao site de compras coletivas é que eles não têm como assegurar, como garantir o prazo de entrega, porque depende, normalmente eles dão 30 dias para fechar 100 vendas. Se em 30 dias eles não fecharem as 100 vendas, eles não vão cobrar nada de consumidor nenhum. Se eles venderem, por exemplo, para 100 pessoas em 15 dias, aí eles vão cobrar de todo mundo e aí a partir daí vai correr o prazo de entrega. Então, não existe regulamentação específica para essa questão de compras coletivas. Eu acho que é uma questão tão perigosa, Miziara, Renato e João Marcelo, que eu não compro, eu não faço esse tipo de compra em sites de compras coletivas. Sou solidário, também não compro. Eu compro pela internet, mas não compro em sites de compras coletivas. Por quê? A gente tem visto problemas de toda a ordem. Problemas de consumidor que compra o produto e não entrega um produto. Problemas de consumidor que compram tratamento de massagem e aí no meio do caminho a empresa fecha e o consumidor não tem para quem reclamar. A gente tem problema de consumidor que compra jantar, porque até jantar eles vendem em site de compra coletiva. E aí, quando o consumidor chega para jantar, tem 400 pessoas lá, não conseguem atender, vira quebra-quebra. Tem casos de compra coletiva também que colocam o sujeito para comer do lado do banheiro. Tem um tratamento diferenciado para o consumidor que compra no site de compra coletiva. Tem um tratamento, colocam ele no porão da posada. Então, tem tudo quanto é tipo de coisa. Então, eu não compro. Agora, em relação a essas pessoas que já tiveram problema, a recomendação que eu dou é a seguinte: se encontrarem a empresa, porque às vezes a empresa que esse site de compra coletiva anuncia, essa empresa pura e simplesmente não existe, se encontrarem a empresa, podem acionar o site de compra coletiva e a empresa. O que pode ser pedido? Pode ser pedido... nos termos tem lá um artigo do Código de Defesa do Consumidor, artigo 35, que dá para o consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação. O que é o cumprimento forçado? Entrar com uma ação para exigir que a loja entregue o produto que o consumidor comprou. O que é mais fácil aí, se está dando todo esse problema, a recomendação que a gente dá é pedir o dinheiro de volta. Posso pedir danos morais? Eventualmente sim, mas como a gente conversou no início do programa, em relação ao Judiciário de São Paulo, isso está sendo entendido como um mero aborrecimento, como uma coisa do dia a dia. Então, o Judiciário de São Paulo não vem consagrando indenizações por dano moral para esse tipo de situação. Agora, o dinheiro de volta, com certeza, a principal questão aqui, a empresa está me enrolando? Está enrolando, então não deixa a empresa te enrolar. Tome as providências logo, não fique esperando, daqui 15 dias vou entregar, daqui 30 dias vou entregar. Você me permite uma pergunta? Diga. Isso tudo não se deve a uma tremenda falta de respeito ao consumidor e uma tremenda falta de cuidado, de mais ser apurada a questão da lei, ser mais dura com o fornecedor? Porque assim, o desprotegido em toda essa história, desde quando nós começamos a falar, é um só, é o consumidor, que é exatamente quem paga, que é exatamente quem sustenta o sistema financeiro, o sistema bancário e outros sistemas tantos outros. Você não acha que tudo que nós estamos falando é uma questão de desrespeito, assim, descabido, que não sei se acontece em outros países, e que a lei brasileira é muito branda com essa história, assim, devia punir realmente? Então, eu acho que o problema, Renato, não é propriamente da lei. Eu acho que o grande problema hoje envolvendo o direito do consumidor é a falta de concorrência. O nivelamento dos fornecedores está acontecendo por baixo. Por exemplo, empresas de telefonia. Você muda de empresa de telefonia... Sai de uma, cai na outra. Sai de uma, cai na outra. Exatamente. Os preços são abusivos, o mau atendimento é o mesmo, os problemas são o mesmo. Parece que você está com a mesma empresa, porque você sai de uma empresa... Eu posso testemunhar isso, porque eu já mudei de operadora e o atendimento ruim é padrão. Mas aí a Anatel não tem que tomar uma providência? Tem que tomar. Sempre estoura no consumidor. Mas vamos ver, Renatinho, eu quero aproveitar aqui, o povo também quer fazer pergunta. Aliás, você tem razão na sua abertura, você disse que é um tema que todos têm palpitante. Alguma coisa a ver com ele. Todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo é consumidor, nós estamos recebendo aqui e-mails cumprimentando a Rede Vida por ter colocado na pauta este tema. Muitas manifestações agradecendo, inclusive, a discussão desse tema. Mas vamos ver, nosso repórter traz uma pergunta popular. É seguro fazer compra pela internet?
Bom, e se ele está assistindo o programa, já viu que não é seguro, né? Com certeza. Já viu que não é seguro. Com certeza. Mas, João Marcelo, por favor, a sua pergunta ao nosso professor Arthur Rolo. Doutor Arthur, é oportuno que seja destacado aos telespectadores do programa como procurar se precaver com provas. Afinal, a gente sabe que numa ação civil não ganha o processo quem sabe, mas quem prova. Principalmente com relação aos atendimentos de telemarketing, aos atendimentos por telefone pelos saques, né? Existe um decreto federal que trata que regulamenta esse tipo de serviço, né? Inclusive com a possibilidade dentro de um prazo para que você possa requerer a degravação ou a gravação dessa conversa. Como que o consumidor pode procurar se proteger de uma maneira com provas? Bom, obrigado pela pergunta, João. O que acontece? Realmente, para a gente pensar em entrar com ação judicial e até para reclamar no PROCON, também é bom que se diga isso, não vai nenhum consumidor reclamar no PROCON sem ter um mínimo de documento. Então, o que é conveniente guardar? Em relação aos produtos e serviços, é recomendável guardar a nota fiscal, sim. A nota fiscal é um documento importante que auxilia na reclamação em relação ao produto. Também, aqueles produtos que têm garantia, que tem um termo de garantia, guardar o termo de garantia, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Agora, em relação à reclamação, por exemplo, a gente estava discutindo aqui, estávamos vendo as perguntas, tem consumidor que fica 40 minutos no telefone, e eu mesmo já fiquei, eu acho que todos aqui da mesa já ficaram por vários minutos com o serviço de atendimento ao cliente. Então, uma recomendação que a gente dá é a seguinte: faça a reclamação por escrito. Pouca gente sabe, mas é possível fazer a reclamação por escrito. Por exemplo, em relação às empresas de telefonia, eu quero cancelar um serviço, porque um dos problemas muito grandes hoje é que eles pura e simplesmente lançam valores na sua conta, atribuem algum serviço que você não pediu. Internet, TV a cabo, eles lançam lá coisa que você não pediu. Então, como é que faz para reclamar? Fico no serviço de atendimento ao cliente? É uma opção, mas aí vai correr o risco de ficar 20 minutos, 30 minutos da linha cair. Ah, mas o decreto federal diz que a linha não cai. Cai. Eu fui uma vez cancelar o serviço, falei, não pode cair a linha, caiu a linha. Então, como fazer para comprovar a reclamação? Carta com aviso de recebimento. Isso se o correio não tiver em greve, porque com greve do correio não adianta mandar carta com aviso de recebimento, né? Não, até que a registrada agora vai bem, não está em greve, não. Carta com aviso de recebimento documenta. Agora, posso pedir também a gravação do serviço de atendimento a cliente em relação àqueles serviços regulados pelo Poder Público Federal, pelas nossas agências nacionais, plano de saúde, empresas de telefonia, a gente pode pedir a cópia da gravação, eles são obrigados a mandar para casa do consumidor, independente de qualquer ônus, por correio, por e-mail, a gravação do saque. Mas, João, eles também não têm mandado, eles falam que eles perderam, etc. É um absurdo. O que eu procurei a medida que eu procurei tomar dentro de ações judiciais nesse sentido, é trazer ao processo as faturas da conta de telefone de forma detalhada, onde se aponta, onde se indica o contato para aquele número do saque, né? E a partir daí, você faz com que o que a gente chama no processo a inversão do ônus da prova, para que o fornecedor, você acaba obrigando o fornecedor a trazer essa gravação. Dessa forma, juntando a conta detalhada de telefone. Bom, no dia 28 de março deste ano, eu estava num seminário, comprovadamente pelas notícias de jornais. Recebi o cartão de crédito com uma cobrança, eu estava no mesmo dia na Alemanha, comprei uma passagem para o Japão. Consegui resolver o problema, trocaram o cartão de crédito. Este mês, acabei de receber o cartão com a conta novamente. Com a conta de crédito de 28 de março em euros e ainda com juro e correção monetária. Isso é uma consulta ao vivo? Mas mandaram o cartão de crédito sem você ter solicitado? Não. No seu cartão, lançaram no seu cartão? Lançaram no cartão, daí eu troquei o cartão. Eles ofereceram um novo clonagem, cartão. O problema é caso clássico só que a cobrança veio outra vez. Entendi. Fui reclamar, caiu a ligação. Não reclamo mais. Espero, vou entrar com uma ação de danos morais. Agora, aqui de Cajazeiras, na Paraíba, o Wellington, ele cumprimenta pelo belo programa.
São várias manifestações nesse sentido. Você vê que é aquilo que você disse, a população está preocupada. Se você procurar na sua família, tem Todos lá, têm. Todos nós já reclamamos, todos nós já sofremos com a questão do consumidor por conta do que eu falei. A lei é muito branda e o prejudicado é sempre o consumidor. O Wellington de Cajazeiras, lá na Paraíba, muito obrigado, Wellington, pela sua audiência e pelos cumprimentos ao programa. Ele foi no INSS atualizar os seus dados. Conferi o extrato previdenciário e vi que consta que trabalhei em uma empresa em outro estado. Nunca fui neste lugar. Como devo proceder e se cabe indenização nesse caso? Um grande abraço, ele envia a você. Essa pergunta não envolve propriamente direito do consumidor e, por coincidência, eu recebi um caso idêntico no meu escritório hoje. Depois até vou me socorrer do João Marcelo, que essa área é mais a área dele. Mas o que eu acho, vamos ver, o João Marcelo me corrige se eu estiver enganado. Nesse caso aí, obviamente, cabe uma ação para obrigar a empresa a tirar o nome, que provavelmente ocorreu aí uma falsidade, uma declaração de que o sujeito é empregado da empresa e, na verdade, não é. E pela utilização indevida no nome, em tese, cabe sim uma indenização, um pedido de indenização. E aí, João, o que você me diz? Bom, no primeiro momento ele deveria investigar, até poder se socorrer de um eventual habeas data para saber melhores informações do que está acontecendo com o nome dele. Mas, provavelmente, como se trata, pelo que eu entendi, de uma questão envolvendo ele trabalhou uma empresa em outro estado, ele nunca foi nesse lugar. Mas lá no cadastro do INSS consta isso. Colocaram o nome dele como trabalhando numa empresa e, na verdade, ele nunca trabalhou nessa empresa. Alguma fraude tributária ou mesmo tentaram receber algum benefício utilizando-se de documento falso com os dados dele. Em tese, cabe uma indenização. Realmente foge do direito do consumidor. O que ele deve fazer é procurar um advogado. É caso de polícia. Ou registrar um boletim de ocorrência. É caso de polícia, possivelmente tentaram buscar algum benefício irregular junto à Previdência Social com o nome dele. Muito bem. Um rápido intervalo no Tribuna Independente e voltamos em 1 minuto. Tribuna Independente ao vivo de São Paulo, aqui o professor de Direito do Consumidor, Arthur Rolo. Participam no programa João Marcelo, advogado especializado em Direito Empresarial, e o jornalista da CDN, Renato Miranda. Arthur, nós temos aqui de Santos, o Valdomiro Trento aborda a questão da morosidade da justiça. Ele diz que o grande problema do Poder Judiciário sempre foi e continuará sendo a morosidade. Juizados especiais, criminal e civil, agilizam a justiça. Por que tanta dificuldade, ele quer ouvir a sua opinião, em termos mais juizados especiais? Então, isso daí é uma questão de política judiciária. Tem vários juizados. O problema é o seguinte, quanto mais juizados criarem, maior vai ser a demanda, porque a demanda para esse tipo de ação é muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, precisamos ter mais juízes. A proporção de juízes aqui no Brasil para o número de processos é enorme, né? Então, sem dúvida nenhuma, precisa criar mais juizados especiais, só que com a demanda que a gente tem, quanto mais juizados criarmos, mais processos teremos, porque o que entendiam? Que criando juizados especiais que ia desafogar o judiciário. E a gente viu que foi justamente o contrário, aumentaram o número de ações. Então a tendência é que, aumentando os juizados, aumente também o número de ações. Muito embora se atribua a culpa, a morosidade, ao fato do judiciário estar sobrecarregado aos recursos, o que é algo que a advocacia repele de forma absoluta. Não é problema, não é verdade, não é o excesso de recurso. O recurso ele é necessário para se apurar um julgamento equivocado, para se apurar uma valorização de prova equivocada. Agora,
O grande problema é falta de juízes e falta de serventuários. Sem dúvida. Eu acho que é até mais de falta de serventuários do que de juízes. Né? Olha, tribunasp@redevida.com.br. Estou aguardando a sua pergunta ou pelo telefone 17 operadora 3355-8432. Renato, tem aqui uma pergunta, é de Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Carmo do Cajuru. Noé Pinto, o que o doutor tem a me dizer sobre o Tribunal Arbitral do Brasil? Na pergunta ele já cumprimenta, parabéns pelo programa e pela Rede Vida em geral. Ótima programação. Muito obrigado e obrigado pela audiência aí nas Alterosas. Noé Pinto. Tribunal Arbitral do Brasil. Então, a questão da arbitragem é, sem dúvida nenhuma, uma das formas que a gente tem de deixar de sobrecarregar o judiciário, uma das formas que a gente tem de solucionar o problema sem a necessidade de recorrer ao judiciário. No que diz respeito ao direito do consumidor, a arbitragem é possível, mas ela é possível só depois do conflito, porque a escolha dos tribunais arbitrais não pode ficar a cargo do fornecedor. Então, só depois que o fornecedor tiver problema que ele pode recorrer à arbitragem. Só que, infelizmente, não existe essa cultura. A arbitragem é muito mais comum nas questões envolvendo direito empresarial, que as empresas já perceberam o seguinte, que se elas forem ficar demorando, esperando o judiciário, economicamente elas estão perdidas. Isso, para questões individuais, infelizmente não é muito utilizado, mas é uma saída que vale a pena. Vale ressaltar para o telespectador que a tribunal arbitral ou junta arbitral, enfim, são órgãos, são instituições privadas contratadas para prestação do serviço de arbitragem. Não tem nada, não tem nenhum tipo de vínculo com o Estado. E que as empresas normalmente recorrem já na fase pré, na fase de contrato, eles estabelecem que, em havendo conflito, recorre-se a um conselho arbitral. Coisa que no direito do consumidor não pode ter essa previsão, porque precisa esperar o conflito acontecer, mas vale também para o direito do consumidor, é uma alternativa interessante. A arbitragem ela só é possível, ela só pode decidir com relação a direitos que a gente chama disponíveis, aquele que você pode transigir, aquele que você pode dispor deles. Exatamente. Né? A Renata Maldonado, ela é do Rio de Janeiro, ela, na verdade, escreveu uma carta aqui muito longa. Isso é Mas revolta. o problema aqui é o seguinte... Consumidora revoltada. A empresa que está dando ibope aqui, Fluent Celular. Vamos lá. Né? Agora chama Fluent Story. Nome bonito. Ela comprou pelo Groupon. O que ela comprou? Ela comprou uma câmera semiprofissional. Após vários e-mails, a empresa me mandou um e-mail 3 dias depois, afirmando que eles se precipitaram e que o produto seria entregue até 5/9/2011. 5 de setembro, mês passado. Aí veio toda a história. Após diversos e-mails, ela foi para o saque, no Reclame Aqui, ela ficou falando com máquina, ela tentou falar obter atendimento humano e nada acontece. O que ela quer? Ela diz o seguinte, ela quer ir à Polícia Federal fazer a reclamação, registrar um boletim de ocorrência. Ela moveu uma ação de danos morais no Juizado das Pequenas Causas do Rio de Janeiro. Então ela quer saber o que fazer, porque ninguém, nem a Groupon, a Fluent Celular entrou em contato com ela, nem através de nenhum tipo de rede social. Ela não sabe mais o que faz. Ficou 2 horas esperando e o telefone no atendimento humano e não conseguiu nada. Já entrou com ação judicial, vai ter que aguardar o desfecho dessa ação judicial. Se a causa é essa aqui. Apesar de ter movido uma ação de danos morais no Juizado de Pequenas Causas do Rio de Janeiro, junto com um pedido para eles adiantarem a entrega do produto e tendo uma audiência marcada, ela não se sente segura com a empresa, que já lucrou milhões de reais e já, inclusive, cancelou uma venda no site de compras coletivas Grupalia de TV LCD 42 polegadas, 3 dimensões, após o pagamento dos clientes. Então, ela quer acionar a Polícia Federal. O que você orienta mais, Arthur? Pois não, Renato, você quer... Eu queria aproveitar a carta dessa consumidora do Rio de Janeiro e falar de algo que hoje aconteceu na minha empresa que a gente estava comentando. Resultados obtidos por consumidores que sequer recorrem à polícia, não fazem boletim de ocorrência, nem procuram o fornecedor. Criar um grupo na rede social.
Isso tem ganhado... Grupo dos lesados? Grupo de lesados. Isso tem ganhado um corpo, isso tem ganhado tamanho, isso tem ganhado repercussão. E a coisa acontece de tal ordem que é assim, você comprou um produto da linha branca, uma geladeira, e não entregou, não recebeu, não era o produto que você queria. Registra em rede social, entra no Facebook, faz lá a sua reclamação e você vai ver quantas pessoas imediatamente que têm um problema igual ao seu vão entrar e cria um tamanho. Por exemplo, nós estamos aqui no segundo bloco do programa, nós falamos o nome da mesma empresa 3 ou 4 vezes. Essa empresa o nome da mesma... Pois é, imagine que isso aqui seja transformado em rede social e que cada um de nós se transforme em 10 mil consumidores. Serão 40 mil posts colocados numa rede social, o fornecedor vai ter que se mexer, porque é o nome dele que fica circulando. Essa é uma das mobilizações do consumidor, mas que tem que partir do próprio consumidor, tomar a iniciativa de botar a boca no trombone. A Renata Maldonado espera a sua resposta. Então, nesse caso aí, a questão já está no Poder Judiciário primeiro. Tem que esperar o desfecho do Poder Judiciário. Ah, mas demora. É o que se tem. Existe essa demora do Poder Judiciário, mas tem que esperar a solução. Pode-se pensar em uma questão criminal, aí não é problema de Polícia Federal, é problema de Polícia Civil. Pode-se falar em estelionato, artigo 171 do Código Penal, é possível isso sim. Agora, com relação à observação do Renato, aliás, muito pertinente da questão das redes sociais, é bom a gente alertar aos nossos telespectadores o seguinte: eu já tenho recebido casos lá no meu escritório de empresas processarem consumidores porque exageram nas reclamações nas redes sociais. Então, é possível reclamar nas redes sociais, mas tem que dizer a verdade. Agora, por exemplo, tem uma empresa que está reclamando que falou que a consumidora chamou-a de mentirosa. Na verdade, a empresa é mentirosa. Então, mas você vê que é uma a consumidora tem razão. Você vê que é uma inversão. O consumidor reclama e a empresa se vê atingida porque usou um adjetivo que é mentirosa. Não é só mentirosa, não. É fraudulenta, é pior. E outra, está que querendo isso. pressionar o consumidor, recorrendo ao Poder Judiciário para constranger o consumidor. E aí, como ela dispõe de uma estrutura jurídica, ela vai para cima do consumidor. Aí, nesse caso, é uma inversão da situação. E a Polícia Civil de São Paulo, eu me recordo que possuía um departamento especializado na apuração de crimes contra a relação de consumidor. Agora tem um outro nome. Não existiu por parece que DECOM foi uma modificação extinto, administrativa. mas agora ainda tem uma delegacia responsável por crimes contra as relações de consumo. Inclusive, a gente teve agora recentemente o caso de uma inspeção que eles fizeram nos serviços de valet parking aqui na Vila Madalena, em São Paulo. Prenderam várias pessoas, tudo. Então, tem Polícia Civil também pode resolver esse tipo de problema. Mas, nesse caso aí, você recorreu ao Poder Judiciário. Acho que é melhor aguardar o desfecho no Judiciário, mas sem prejuízo você pode fazer um boletim de ocorrência aí na delegacia de Polícia Civil mais próxima. Arthur, é oportuno também o que a gente vê hoje também acontecer nesse âmbito penal, nesse âmbito criminal, na relação de consumo. Eu vejo hoje com um pouco mais de frequência alguns gerentes de grandes departamentos serem presos em flagrante por produto com prazo de validade vencido. Não é necessária a venda do bem, basta que ele esteja exposto à venda. É possível a prisão em flagrante desse gerente, do responsável desse estabelecimento, e vem acontecendo. Arthur, as cartas estão chegando, as perguntas também. Então nós vamos atender agora a Denise Longo, da Bahia. Olha aí. Comprei um aparelho e serviço via Embratel no dia 30 de março. Até hoje não tenho o aparelho nem o serviço solicitado. Tivemos uma audiência em julho no Juizado Civil, não havendo acordo. Estamos aguardando a sentença da juíza. A audiência de conciliação ocorreu no dia 17 de julho. Qual o tempo para a juíza dar a sentença, já que até hoje não tenho o aparelho, nem o serviço em funcionamento e estou aguardando a sentença judicial? É o que a gente conversou no início do programa, que esse processo, na verdade, todo o processo deveria demorar no máximo um mês, né? Mas o que acontece? Na prática, eles tentam primeiro uma audiência de conciliação, se não consegue resolver na audiência de conciliação, eles marcam uma segunda audiência, normalmente nessa segunda audiência a juíza já dá a sentença. Nesse caso, não sei por que a juíza está com o processo lá para dar a sentença. A rigor,
esse processo não poderia demorar mais do que um mês. Significa que um mês seria tempo mais do que suficiente para a juíza dar essa sentença. O problema é que, em relação aos juízes, o que o código diz é que os prazos são impróprios. O que significa esse prazo impróprio em termos práticos? O juiz cumpre o prazo que da cabeça dele, se ele deixar tem a fiscalização da corregedoria, não vamos ser injustos, mas o juiz não tem tempo para dar a sentença. Eles estão sobrecarregados também. Não, tem a sobrecarga, mas o que acontece, a resposta para essa pergunta eu não tenho para te dar, e nem a juíza às vezes tem para te dar, vai depender da carga de serviço De fato, dela. O prazo quem tem só somos nós advogados. Advogado tem prazo, perdeu o prazo, acabou. O Olival Neto, ele faz uma pergunta aqui interessante. Ele comprou um colchão e não se adaptou. Está com dor na coluna. Acorda com mau humor por não dormir direito. Posso cancelar a compra ou trocar o colchão por outro? Se comprou o colchão na loja, na verdade ele tem razão, porque o colchão deveria ter um período de adaptação, fazer o test drive do colchão, né? Mas infelizmente isso não acontece. Se você comprou o colchão na loja e não se adaptou ao colchão, isso é um ônus seu, não tem como efetuar a troca. Agora, quando você vai poder efetuar a troca desse colchão? Se tiver o colchão rasgado, se tiver uma mola quebrada, tiver pinicando as suas costas, alguma coisa do gênero. Nesse caso aí, por não adaptação do seu corpo ao colchão, isso não existe previsão de troca, o prejuízo, infelizmente, vai ficar com você. Nós vamos a um rápido intervalo, Tribuna Independente, vamos ao último bloco, é isso? O último bloco, atendendo aqui as perguntas dos telespectadores. Já, já. Tribuna Independente ao vivo com o professor de Direito do Consumidor, Arthur Rolo, e eu quero agradecer também o João Marcelo, o Renato Miranda, jornalista. E aqui uma telespectadora mandou uma informação, Renato, de que já tem a rede social. É um processo coletivo, Grupalha, Groupon e Fluente Celular. Ou seja, aquela ideia de fazer com que o consumidor se mobilize já existe. E o telespectador está dizendo aqui que já fez, é isso? É isso aí. Parabéns, parabéns. Agora vamos a uma pergunta aqui que trata da lei do couvert. Ela foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin aqui no estado de São Paulo. Portanto, é um tema do estado de São Paulo, mas certamente outros estados vão adotar isso aqui. A Noemi Aparecida Marotti, de Santo André, ela gostaria de saber o que ela deve fazer em caso de estar no restaurante, o couvert chegar à mesa sem pedir ou também não estar no cardápio especificado o que vem e o valor. Aonde posso reclamar sobre isso? Bom, então o que acontece? Aqui no estado de São Paulo a gente tem uma lei que é recente, a lei do couvert, que diz o seguinte, que o consumidor ele não pode receber o couvert sem ele ter solicitado. Se o consumidor sentar para contrair a refeição e receber o couvert, aquele pãozinho com manteiga, etc., sem ter pedido, ele não precisa pagar, porque isso equipara a amostra grátis. Muito embora essa lei seja uma lei estadual que valha só para o estado de São Paulo, na verdade isso já está previsto lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, no inciso 3º e no parágrafo único. O artigo 39 diz o seguinte, o consumidor ele não pode receber produto que ele não tenha solicitado. Então, se você está sentado lá no restaurante, vem o pãozinho, você não solicitou, o parágrafo único do artigo 39 diz que equipara a amostra grátis você não precisa pagar, né? Porque o grande problema que vem acontecendo, às vezes você senta para contrair a refeição, chega o pãozinho, você na fome acaba mordendo o pãozinho, tudo, a hora que você vai ver, o preço vem na conta R$12, R$14. Quando não vem um couvert artístico, né? Tá lá um cara tocando violão, vem um couvert artístico. Às vezes você está no final da refeição, vem o sanfoneiro lá na sua mesa, né? Você fala, pelo amor de Deus, some daqui, eu estou para pagar a conta.
né? E aí eles cobram couvert artístico. Couvert artístico eles só podem cobrar se tiver discriminado o valor na entrada e se você entrar no estabelecimento já sabendo que vai ser cobrado aquele valor. E o couvert ele só pode cobrar se você solicitar e se eles te informarem o que compõe o couvert e o preço desse couvert, senão você não precisa pagar. Mas apesar do Código Consumidor já regular de maneira bem tranquila a questão do couvert, o grande tempero desse couvert da lei estadual é a possibilidade que dá ao Estado de punir o estabelecimento, né? O que, aplicando-se meramente o CDC, o Estado de São Paulo não teria essa atribuição. Hoje, com essa lei em vigor, o Estado de São Paulo pode trazer uma maior eficácia ao cumprimento do que o CDC já traz, né? Muito bom. Arthur, Muita pergunta. Muita pergunta. Claudete de Fávaro, ela é de Goiatuba, Goiás. A história dela tem a ver com a minha. Ela tem um cartão, foi clonado e na hora entrou em contato. Ele foi estornado. E restou da conta R$ 850. Eles foram, apesar de ter feito a reclamação, foi clonado o cartão, admitiram que sim, mas ela recebe ainda os R$ 850 de cobrança, acrescidos de juros e correções monetárias, juros de 16% e correção monetária. Ela quer saber o seguinte, eu não tenho o direito de entrar na justiça? Tem o direito de entrar na justiça. A minha recomendação é a seguinte: manda uma carta para a administradora do cartão de crédito com aviso de recebimento dizendo que esse valor é indevido, que o cartão de crédito for clonado. O aviso de recebimento é o comprovante. Outra, nessa questão de administradora de cartão de crédito, pode pedir a cópia da gravação porque está incluída pelo decreto do saque. E se nada disso resolver, se, por exemplo, vier um aviso de protesto ou eles continuarem cobrando e não se resolver, aí tem que entrar no Poder Judiciário, vale a pena entrar no Juizado Especial Civil naquelas causas de até 20 salários mínimos. Adriana de Santos, ela cumprimenta pelo programa e pede a seguinte orientação. Ela quer saber quais os procedimentos que ela tem que adotar, que ela recebeu uma cobrança indevida em seu cartão de crédito no valor de R$ 1.000 gastos em uma loja de autopeças. Ligou lá no atendimento e pediram que enviasse um fax explicando que não eram os seus gastos, etc, etc e tal. Pediram 90 dias. Está correto ou tem que aguardar tanto tempo ou ter que justificar? Não, eles têm que resolver, tem que mandar... A recomendação é a mesma. Manda uma carta com aviso de recebimento e eles têm que resolver esse problema imediatamente. Enquanto eles não resolverem o problema, eles não vão poder te cobrar nada e não vão poder sustar as funções do seu cartão de crédito. Então, vale a pena reclamar. Eu insisto na questão da carta com aviso de recebimento porque é um comprovante que você pode ter. Além disso, você pode pedir a gravação do serviço de atendimento a cliente. E também, se não resolver, entrar no Poder Judiciário, não ficar esperando muito. Se receber uma ameaça de protesto, uma ameaça de negativação do nome, etc., entra no Poder Judiciário e pode ser pedido para o juiz uma ordem para que o nome não seja negativado. Olha, Oswaldo dos Santos, ele é de Belo Horizonte, ele diz o seguinte: até que enfim alguém está falando de golpes na internet. Comprei um tablet no Grupalha e já faz 100 dias. Não recebeu o produto. Ficou que sem tipo nada. De indenização posso pedir? É a mesma história. Então pode pedir o dinheiro de volta e outra. Vai em cima desse site Grupalha. Não sei o nome da empresa. Vai em cima do site Grupalha. O site não responde. Responde sim. Ele lucra, então ele responde. Ele tem que resolver o problema do consumidor, sim. Não deixa pra lá, não. E não deixa te embarrigar. Não deixa ficar empurrando com a barriga, porque quanto mais empurrarem com a barriga, pior fica. Entra com a ação quanto antes. A Márcia Pérez, de São Bernardo do Campo, ela parabeniza a Rede Vida pelo programa Tribuna Independente, pelo tema, que está sendo muito útil. O tema é de suma importância. Eu mesma já tive várias dúvidas esclarecidas só com as informações que estão sendo passadas. Parabéns, parabéns a você, que é uma cidadã, e obrigado pela audiência. Um abraço à nossa conterrânea. De São Bernardo, é onde o Arthur é professor também, na Faculdade de Direito. O Chico de Palmares Paulista, obrigado, Chico, pela audiência. Ele comprou um carro financiado em uma loja credenciada da Fiat. O veículo foi vendido no valor de 32 mil, ele deu 7 de entrada, foi financiado o restante, comprou em 48 parcelas de
de R$ 733,53, incluindo o valor de seguro, assinou o contrato de uma financiadora, o qual falaram que não foi aprovado. Em seguida, foi aprovado o mesmo por outra financeira. Eles me deram um contrato em branco e eu assinei, confiando que seria o valor combinado, falado acima. E nesse contrato veio 60 parcelas, 12 a mais, portanto, de R$ 733,53, mais juros. Já foi falado com a loja credenciada e eles não resolveram nada. O que devo fazer? Bom, nesse caso, aí o que acontece? Ficou combinado um valor, tem que ser cumprido esse valor. Se você compra um bem financiado e o financiamento não é aprovado, o negócio está desfeito. Então, você tem o direito de desfazer o negócio ou então que seja cumprido exatamente aquele valor. Se não for cumprido aquele valor, você pode exigir, está lá no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, vai ter que entrar com ação contra a loja e exigir que seja corrigido. Infelizmente, é comum assinar contrato de financiamento em branco. Eu mesmo já assinei, porque é a praxe do negócio. Então, você pode pedir a revisão judicial desse contrato contra a loja e contra a nova financeira que você acabou contratando. Nós vamos ficar com pelo menos 30 perguntas sem resposta, mas tem uma aqui que é um tema importante porque trata de mães com seus filhos. É o problema dos todinhos. Tem mãe aí com filho de 4 anos que consome diariamente o produto todinho. Porém, ela ficou assustada com as últimas notícias e guardou todos os que tinha em casa e parou de dar o produto para o filho. O que ela deve fazer? Bom, a primeira coisa é verificar no site da empresa. Eu acredito que tem essa informação no site da empresa. Sério? Que a empresa fez o recall, então tem lá os lotes, tem... Aliás, um outro problema, porque a gente está falando dessa questão do todinho, um problema que deu lá no Rio Grande do Sul, do todinho que foi comercializado com um detergente. Deu um problema lá no processo de fabricação, ele foi comercializado com detergente. Mas aqui em São Paulo já foram encontrados todinhos sem prazo de validade. Então, a recomendação que a gente dá para a consumidora, para a nossa telespectadora. Ver se está dentro do prazo de validade, ver se está nos lotes que foram objeto do recall, entrar no site da empresa ou tentar um contato com o serviço de atendimento da empresa e ver se está nesses lotes. Agora, se não tiver nesses lotes, pode consumir sem problema nenhum. Aconteceram esses problemas, né? É bom dar uma provadinha, dar um golinho à mãe lá para não dar direto para o filho. Teste. Eu faria esse teste, mas é uma empresa que, para todos os efeitos, aconteceu esse problema, mas é uma empresa, para todos os efeitos, idônea, né? Bom, infelizmente o nosso tempo chega ao término. Eu vou pedir ao advogado Arthur Rolo, professor de Direito do Consumidor, que dê uma atenção principalmente às perguntas que foram por telefone, porque as pessoas fazem a ligação, pagam a ligação e as suas respostas ficam devendo, né? Nós temos que atender o horário da emissora. Você pode fazer isso, Arthur? Eu respondo. Muito obrigado a você. Eu quero agradecer, Arthur, a sua presença aqui no programa, enviar um abraço ao seu pai, doutor Alberto Rolo, se estiver nos assistindo, muito carinho, breve retorno rapidamente às suas atividades de um modo geral, cumprimentá-lo por ser um dos melhores e mais atuantes advogados brasileiros na área do direito eleitoral. Obrigado a você pela sua presença. Eu que agradeço, Miziarão. Foi um prazer estar aqui na companhia do Renato e do João Marcelo e estou sempre à disposição da Rede Vida para qualquer programa. João Marcelo, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço a possibilidade da gente poder divulgar um pouco mais do Código do Consumidor. Renato, nós estamos divididos entre 2 já caminhando para a idade madura e 2 jovens. 2 jovens. Eu acho que você vai concordar comigo. Eu ainda sou do tempo de ir na loja, escolher o produto e comprar. Comprar e levar. Deixar a internet para lá. Comprar e levar. Garantir, de preferência, pagar em dinheiro, para não ter problema. É a nossa geração. Mas então, Renato, muito obrigado pela sua participação no programa. Reforçando o que eu disse no início, tema muito bom, todo mundo participou, eu achei, assim, esclarecedor. Obrigado, Arthur, obrigado. João. Agora, eu vou finalizar com outro conselhinho que a gente vê muito por aí. Os médicos recomendam que todo remédio que é lançado no mercado, que as pessoas esperem o resultado dele para começar a usar. Acho que isso vale também para as compras de veículos que são lançados, de motocicletas que são lançados e tudo que tem na internet. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia. Espero que o programa tenha sido do agrado de todos. O Arthur Rolo mostrou aqui que o consumidor deve buscar o seu direito.
Muito obrigado pelo carinho e pela atenção.